Como priorizar tarefas e não é usando a porcaria da matriz do urgente e importante. Certamente você já testou diversas coisas e por mais que você tente, você sempre acaba meio que indo e voltando de diferentes métodos. Você nunca segue 100% uma coisa e parece que é um negócio meio caso a caso. E isso, apesar de ter a sua função, ela acaba sendo muito pior do que poderia ser. Se você tem um método mais adequado para você organizar e priorizar as suas tarefas, você tende a ser uma pessoa muito mais produtiva e as coisas tendem a fluir muito melhor. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te dar não um, mas 4 modelos diferentes que você pode seguir para priorizar as suas tarefas melhor do que você prioriza hoje. Critério número 1. Se você já passou pelo processo de organizar uma viagem, você sabe como é que é. Você começa a procurar no Google destinos maravilhosos e você começa a ver passagens e hotéis e um monte de coisas e você começa a sonhar e você vê os itinerários e você gasta uma cacetada de tempo nesse negócio. E esse é um pouco do problema. Você acaba gastando tempo demais numa etapa do processo que você não deveria. Porque, se você for como a maioria das pessoas, você tem um problema que é você não tem controle absoluto sobre quando você pode marcar as suas férias. Por mais que você faça tudo isso, você vai achar a data perfeita, com o hotel perfeito e tudo perfeito para você chegar pro seu chefe e falar assim: chefe, posso tirar férias tal data? E ele vai olhar para você e falar: não. E todo o trabalho que você teve foi por água abaixo. Porque você ignorou o critério que importa nesse caso, que é o critério do risco. Uma excelente forma de você priorizar as suas atividades é pelas mais arriscadas primeiro. Por quê? Porque elas são precisamente as atividades que têm maior chance de dar errado. Se você deixa elas para depois, você está se expondo a um risco muito grande quando muita coisa já está feita, e isso pode significar que você vai ter que refazer tudo, que você não vai ter tempo hábil para consertar as coisas. Você efetivamente está incorrendo em um risco muito maior do que você precisava incorrer. Se você trabalha as coisas arriscadas no começo, você tem muito mais tempo, maleabilidade e capacidade de resolver os problemas quando eles aparecem do que no final. Por isso, um critério excelente para você trabalhar e priorizar as suas tarefas é: quanto mais arriscadas elas vão no começo e quanto menos arriscadas elas vão no final. O que me leva ao critério número 2. Eu não sei você, mas eu acho incrível como um restaurante com 2, 3 cozinheiros consegue servir 200, 300 pessoas em 3 horas na hora do almoço, cada uma recebendo seu prato em, 15 minutos. Eu acho esse negócio incrível, mágico, especialmente quando a gente gasta infinitamente mais tempo do que isso na cozinha para fazer comida só pra gente e ainda assim não sai com o nível de qualidade que um restaurante tem. Por isso mesmo, cozinhas são ambientes extremamente organizados e eficientes. Tem um conceito maravilhoso no Everything in its Place do John Charna, que é a ideia de que a cozinha tem 2 tempos diferentes. Tem os tempos imersivos e tem os tempos de processos. Os tempos imersivos é o tempo que você vai usar para cortar um legume, para lavar o arroz, para preparar os ingredientes, que são tempos que você efetivamente está com a mão na massa. E beleza, esse é um tempo importante, mas esse não é o único tempo que existe. Também existe o tempo de processo, que é o tempo em que o arroz vai ficar no fogo, que a carne vai estar no forno, que é um tempo que precisa passar, não importa o que aconteça. E o problema é, muitas vezes a gente ignora que certas atividades elas bloqueiam outras. Algumas atividades que você não faz agora faz com que você tenha problemas depois, ou mesmo que você vai ter que ficar parado, sentado, esperando. Se você prepara toda a comida primeiro para depois deixar no forno, você vai se dar conta de que você vai ficar esperando 1 hora até o negócio ficar pronto. É muito mais inteligente você começar pela coisa que vai no forno primeiro, enquanto o tempo de processo está rolando ali no fundo, você trabalha nas coisas imersivas em paralelo. Isso pode não ser exatamente perfeito, mas você entende o ponto onde eu quero chegar. Certas tarefas têm maior utilidade em serem feitas primeiro, porque você não vai ficar esperando, porque você desbloqueia o trabalho de outra pessoa, porque você torna aquela atividade mais valiosa. A pergunta que vale aqui é: qual tarefa tem mais utilidade para ser feita primeiro? Você vai olhar para suas tarefas e você vai se dar conta de que algumas têm mais, outras têm menos. Então, uma segunda forma excelente de você organizar e priorizar suas tarefas é através da utilidade que elas têm. O que me leva ao critério número 3. Eu tenho 2 filhos pequenos, o meu filho mais velho tem 3 anos, minha filha mais nova tem 1 ano, e de tempos em tempos eu preciso ficar com eles pelo menos uma parte do dia aqui em casa.
E como você pode imaginar, é uma parte do meu dia que eu não consigo render porcaria nenhuma, porque eu não consigo me concentrar com duas crianças pequenas gritando do meu lado e exigindo minha atenção. E nesses contextos eu preciso reconhecer que não adianta brigar com o inevitável, não adianta esperar que eles vão ficar sentados, calados, sem me perturbar. Eu preciso encontrar uma forma de trabalhar isso em paralelo. E aqui entra precisamente a questão da capacidade. Nem sempre você vai ter capacidade de exercer certos tipos de tarefa. Às vezes você vai ter uma capacidade mais limitada e para os momentos de capacidade limitada é melhor você direcionar as tarefas que te exigem pouco. Então eu deixo para esses momentos tarefas que vão me exigir pouco grau cognitivo, é mandar um e-mail, é fazer alguma coisa um pouco mais operacional que não me exige muito cérebro, mas eu não vou deixar para esses momentos quando eu preciso criar alguma coisa, quando eu vou estruturar o roteiro desse vídeo, quando eu vou pensar numa estratégia de negócio para o futuro. Essas coisas eu preciso de paz e silêncio e ninguém me perturbando. Então, o critério que eu uso em casos como esse é: qual é a capacidade que eu tenho para executar esta tarefa? E a partir da minha capacidade e da possibilidade que eu tenho no dia, eu distribuo essas tarefas de acordo. O que me leva ao critério número 4. Se você olhar para a sua lista de tarefas, você vai notar que tem coisas que te perturbam mais do que outras. Não é uma questão de quanto trabalho elas dão, é questão de que tem coisa que dá preguiça, tem coisa que te drena, tem coisa que te consome. E se você deixar para fazer essas coisas no final do dia, chances são essas coisas não vão ser feitas. Ou se elas forem feitas, elas vão ser feitas bem meia boca. Então, uma forma mais inteligente de você trabalhar isso é, ao invés de você tentar gerenciar o tempo e as atividades, é você gerenciar a sua própria energia. Você coloca no começo do dia as tarefas que exigem mais energia de você e você deixa para o final do dia as tarefas que exigem menos energia de você. De uma forma parecida com o lance da capacidade, você está distribuindo de uma forma que seja tudo mais difícil e mais dispendioso no começo do dia, para evitar que chegue no final do dia você está cansado e não dá conta de fazer aquilo mais. Quando você acordou, você está mais focado, você está com mais energia, você está mais disposto e é muito mais fácil você pegar as tarefas difíceis nesse momento do que no final. Mas talvez nessa altura você ainda não esteja convencido de como essas coisas são melhores do que a matriz do urgente e do importante, porque você já ouviu falar que ela é muito boa e André, por que você não gosta dela? Se é isso que você quer saber, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te contar por que você precisa parar de usar a matriz de Eisenhower.